Pode. Bom, então, bom dia. Então, vou apresentar aqui então os avanços que ocorreram no projeto Ligar. Então, relembrando só como é que o projeto Ligar, enfim, a apresentação vai envolver a introdução, vou relembrar o que o projeto Ligar fazia, eu mostrar as melhorias do sistema, as limitações dessas melhorias e futuras possíveis melhorias no futuro. Então, basicamente, o projeto de irrigação, para relembrar, é um sistema de irrigação automatizado. Então, o próprio sistema, ele, de forma autônoma, ele consegue promover a irrigação de plantas. Então, para isso, antes do protótipo, eu usava um sensor de umidade, que ele percebia a umidade do solo, irrigava. Só que depois, para a versão maior, que é justamente essa versão, eu tirei o sensor e coloquei mais um processo de tempo. Ou seja, então, o sistema, em tempos definidos, irriga as plantas ou não. Então, no meio temos ali uma válvula solenoide, que vai ser um componente que justamente eu, a partir da conexão dele com o Arduino, que é o cérebro do projeto, o microcontrolador que eu utilizo, ele consegue, a partir de uma programação, liberar essa água em tempos e tempos. Então essa aí é a versão antiga. Então, de lá para cá, eu pensei em algumas coisas que pudessem tornar esse sistema um pouco melhor para o usuário. Lá no laboratório da robótica, nós temos um módulo que é justamente esse aqui. O nome dele é módulo HC06. Ele também pode ser considerado um módulo Bluetooth. Então, com esse módulo, eu consigo fazer projetos em que eu utilizo uma comunicação Bluetooth. Por que isso é interessante? Juntamente com outra tecnologia que eu também eu faço projetos antigos, mas que eu vi que tem como fazer projetos robóticos juntos, que é o Inventive App Invento. Não sei se vocês já ouviram falar dele, já teve cursos aqui ano passado dessa tecnologia, mas basicamente o App Invento é uma tecnologia que você consegue criar aplicativos nativos de Android, só para Android, não tem como atualmente fazer para iOS, e você consegue fazer isso sem necessariamente utilizar código. Então ele permite que você, a partir de um sistema, uma lógica de blocos, e claro, uma tela de design que você justamente arrasta o que você quer, define as cores, você consiga criar um aplicativo para você. E aí você pode fazer os mais vastos tipos de aplicativo. Bom, para o nosso caso, então, antes de partir para ele, então basicamente, finalizando a ideia do módulo Bluetooth. Então ele vai ter vários pinos, esses pinos eu utilizo para estar conectando no Arduino, então a conexão seria basicamente essa. Mas os pinos principais desse módulo, que são úteis para nós entendermos, são o RX, o DX, são pinos de comunicação, então eles eu comunico lá em pinos digitais do Arduino. Então, a partir disso, eu consigo, com esse módulo, tanto enviar dados quanto receber dados. Então, isso é interessante porque eu consigo tanto acionar coisas no sistema, quanto fazer com que o sistema me envie dados, para fazer alguma coisa com isso. E temos também o GND 5 volts. Claro, além de utilizar os pinos de comunicação, tem que alimentar com energia, tem que ligar esse módulo. Por isso que existe o GND 5 volts. Eu mando energia para alimentar ele. Depois disso, com os pinos de TX e RX, eu faço a comunicação. E assim seria essa comunicação entre esse módulo e o Arduino. Voltando para o App Invento, então o painel dele permite, é basicamente assim. Então, tem duas partes principais. A parte de design, que é justamente essa. Então, basicamente, você tem um celular aqui central e aí você consegue pegar os componentes que você quer e justamente arrastando na tela. Definir as cores, definir tamanho e tudo mais, então você é livre justamente para estar fazendo isso. Para você trazer componentes, criar o design que você quer. E aí, ele tem uma árvore gigantesca, cara, de tecnologias que você pode estar utilizando. Tanto tecnologias, claro, de botão, assim como de notificação, enfim, outras coisas que vou estar explorando daqui a pouco. Na parte lógica, ele é justamente, como eu falei, por blocos. Então, a partir de toda uma lógica de blocos, você consegue estar fazendo todos os eventos que ocorrem ao você clicar em botões, etc. Entendi. Inclusive, o App Invento, ele permite que eu possa criar um banco de dados, e aí eu possa guardar informações nesse banco de dados para que eu não perca, sempre que eu fechar e abrir de novo o aplicativo. E a partir daqui, tem todos os elementos lógicos, então você tem lá condicionais, você pode fazer loops também. Então, realmente, beleza, por mais que seja em bloco, você consegue ter uma liberdade de fazer muitas lógicas ali dentro do seu aplicativo. Mas, para o nosso caso, por que o App Invento ele é legal? Porque, como eu disse antes, ele permite criar aplicativos nativos. O que isso significa? Isso significa que eu posso fazer um aplicativo que utilize recursos internos do celular, como, por exemplo, os sensores deles.
O nosso celular tem diversos sensores, dentre eles sensores de acelerômetro, temperatura, de cor, de umidade, enfim, de proximidade. Na frente da câmera do celular de vocês, quando vocês, por exemplo, estão ouvindo um áudio no WhatsApp, vocês aproximam do ouvido, vocês podem perceber que meio que o volume é automaticamente diminuído. Por quê? Porque aqui existe um sensor de proximidade, que ele analisa a distância que isso vai estar do seu ouvido e ele diminui automaticamente o áudio. Então, cara, o celular tem muito sensor dentro dele. Um aplicativo interessante que eu fiz, eu não mostrei porque não faz muito parte disso agora, é que com ele, um sensor, você consegue criar um aplicativo de contador de passos. Então, por exemplo, tem um sensor dentro do celular que, se você fazer um aplicativo, você consegue contar quantos passos você dá em uma caminhada. Aí, claro, você tem que saber quantos metros, em média, o seu passo é. Aí, pronto, você consegue fazer uma programação que você usa o aplicativo para estar contando quantos passos você faz em uma caminhada, etc. Então, cara, isso abre um leque gigantesco de quantos aplicativos eu posso fazer integrando essas diferentes tecnologias. Só que, para o nosso caso aqui, o interessante do App Inventor é que ele permite que nós possamos utilizar o Bluetooth do celular. E aí que é interessante porque nós podemos integrar isso com o módulo Bluetooth que nós temos. Então, quando eu crio um aplicativo do App Inventor utilizando o Bluetooth, eu consigo ir lá no meu celular, claro, considerando que o meu módulo está ligado, eu consigo entrar nele, ir lá na parte de conexão Bluetooth e achar o meu módulo lá para eu conseguir conectar nele. E aí eu consigo conectar e fazer toda a comunicação. O que nós utilizamos nesse projeto é o Bluetooth Client. Não sei o que seria o Bluetooth Server, nunca pesquisei sobre. Mas, inclusive, tem até, aliás, isso aqui é de Arduino também. Só que eu nunca explorei o que significa isso aqui. Como é que utiliza isso? Mas, enfim. Então, quando eu integro um módulo desse com o App Inventor, eu tenho a liberdade de fazer projetos como esse, nesse caso, que é um robô que eu controlo os movimentos dele pelo celular. Então, para fazer isso aí, no topo da cabeça, você tem um módulo Bluetooth dele, você vê que está ali com um LEDzinho ligado, indicando que está conectado no celular. Se estivesse piscando, quer dizer que não estaria conectado. Então, justamente com esses módulos, claro, se eu consigo fazer um processo em que eu controlo um robô pelo celular, eu tenho a liberdade de fazer quaisquer outras coisas envolvendo diversos outros projetos. Claro, para o nosso caso aqui, para o projeto ligar, se eu faço um aplicativo que eu integro por Bluetooth, eu tenho uma gama de coisas que eu posso estar utilizando disso. Eu posso, por exemplo, iniciar ou finalizar o sistema pelo celular. Como assim? No modelo tradicional do sistema que eu fiz, quando você liga o sistema, aperta o botão de ligar, ele já inicia a ligação automaticamente. Agora, com o celular, eu posso, por exemplo, deixar o sistema ligado e com o meu celular, se eu decido, quero que o sistema inicie agora ou que ele finalize agora. Outra coisa, saber a umidade da planta. Como eu disse, o módulo permite tanto enviar, que é o TX, que é o PIN TX, quanto receber, que é o RX. Então, como eu consigo também receber dados, eu posso fazer com que o meu sistema envie a umidade da planta, para ser uma noção pelo celular. Outra situação era iniciar ou parar a ligação. Beleza, o conceito do sistema é ele ser autônomo. Ele ligar e parar de ligar de forma autônoma. Mas, beleza, eu posso também pensar na ideia de que eu quero que a ligação comece agora. Por mais que ele já tenha ligado, não, eu quero que ele comece agora. Ou que ele pare agora. Consigo fazer essa lógica também. Consigo saber pelo celular quando que será a próxima ligação. Consigo saber a quantidade de água no reservatório. Então, como o sistema utiliza um reservatório alto, eu consigo, a partir de botar, eu posso colocar sensores nesse reservatório, sensores de detecção de água, e aí eu consigo saber qual é o nível de água no reservatório, esse feedback. E claro, o estado de irrigações passadas. Eu consigo ter todo um relatório de quantas irrigações, em quais horários, qual foi o dia que as irrigações aconteceram. Só que aí, claro, o módulo Bluetooth tem as suas limitações, que é justamente a distância. Como eu utilizo o módulo Bluetooth, ele tem uma limitação espacial de, eu não calculei não, mas acho que uns 5 metros, se distanciar do sistema 5 metros, ele perde a conexão. Então, por exemplo, se eu depender dos dados que o sistema me envia pelo celular, se eu me distanciar do sistema, os dados vão ficar estáticos. Por mais que lá se altere, eu não vou receber esses dados porque eu estou distante. Aí eu tenho que voltar próximo do sistema, conectar novamente com o Bluetooth e aí sim eu poder receber esses dados. E claro, os feedbacks são apenas quando conectado no sistema. Então, se por exemplo eu estiver desconectado com o Bluetooth do sistema, eu não consigo ter os feedbacks dele, não consigo saber quando que foi a ligação passada, quando que será a próxima. Então, tem essas limitações.
Aí, ok, mesmo tendo essas limitações, claro, é um projeto interessante que inicialmente pode servir muito bem. Por exemplo, quando você faz um projeto desse, você aprende vários conceitos legais de Bluetooth, etc. Só que, claro, como eu falei, tem as suas limitações que podem ser pensadas melhorias dessas. E uma possível futura, muito boa melhoria é utilizar, ao invés do Arduino que nós utilizamos, é utilizar uma outra plaquinha que é chamada de ESP32. Elas são interessantes porque elas vêm integrado nelas Wi-Fi e Bluetooth. No Arduino não. No Arduino, se eu quiser fazer um sistema que tem uma comunicação por Wi-Fi, eu tenho que comprar um módulo Wi-Fi e ele conectado no Arduino. Aí então não precisa pagar, é mais barato você comprar um ESP32 que já vem com tudo. Então, ok, mas por que isso é interessante? Como eu disse, o ESP32 ele tem o seu Wi-Fi integrado nele. Por conta disso, eu consigo fazer aplicações web, consigo fazer um site, e que esse site se comunique com o ESP32. Ou seja, agora eu não vou ter mais uma limitação de distância por conta do módulo Bluetooth. Agora eu consigo muito bem conectar ele no Wi-Fi, ter o meu site com todo um dashboard com dados, relatórios, em que chegam do ESP32, ou seja, chegam do sistema, consigo saber todos esses feedbacks que eu falei antes, a partir do site, como também consigo enviar informações para o sistema. Então, dessa maneira aqui, nós temos uma ideia que realmente é mais eficiente, porque eu não vou ter mais uma limitação espacial, vou ter algo bem mais interessante, eu vou ter que estar toda hora conectado Bluetooth, tem um perigo de caso eu me distancie, o sistema é desconectado. Aqui não. A partir do momento que eu tenho o ESP32, eu consigo fazer sistemas que estão lá rodando. Eu consigo em tempo real saber como é que está o sistema, como é que estão as ocorrências lá. Então, basicamente, a ideia inicial de melhoria é justamente a utilização desses dois recursos. Para fazer essa última atualização que eu falei do ESP32, claro, é preciso que tenha pessoas focadas num projeto como esse, porque é um projeto maior, um projeto grande, que envolve, além da parte dos componentes eletrônicos, envolve a parte do site. Fazer sozinho tem como, mas ter um grupo de pessoas focadas no projeto acaba sendo melhor para esse caso. O do Bluetooth, beleza, dá para fazer sozinho tranquilo, fazer uma conexão dessa. Mas quando você traz para um projeto maior, claro, você precisa de uma quantidade de pessoas para assim ter um projeto que realmente funcione. Então, atualmente eu não tenho já funcionando 100%, eu já tenho meio que só o setup mesmo dessa melhoria. Então, por exemplo, eu não tenho por enquanto todas essas funcionalidades funcionando. O que eu tenho atualmente é um módulo Bluetooth conectado, eu tenho já um aplicativo feito que permite comunicar. E claro, fazer tudo isso aqui precisa de um certo tempo, etc. Mas são coisas que é totalmente possível de se fazer no projeto. Então, enfim, basicamente as melhorias são essas aí do projeto. E é isso aí.